A partir de certa altura da minha vida, sempre achei que seria muito útil ter no início de um ano um texto bíblico que servisse de orientação e de guia para a minha própria vida ao longo do ano. Eu não sei quantos de vocês têm esta prática, mas aconselho vivamente que no início do ano todos nós possamos de alguma forma olhar para a Palavra de Deus e ter uma espécie de lema que nos ajude a refletir sobre aquilo que o nosso ano é. E sempre tenho tido esta prática também de, nas igrejas por onde passo, tentar levar o povo a refletir sobre um tópico específico que nós podemos ver juntos ao longo do ano. E este ano eu gostava que fosse ainda mais rico do que o ano passado. Não sei se alguém se lembra do lema do ano passado, não foi há muito, mas alguém se lembra? Que outro não faça a Jesus o que tu deverias ter feito. Eu não sei se nós nos preocupamos com esta métrica, deixa-me usar a expressão, não é? Este encadeamento da nossa própria vida ao longo do ano passado, mas talvez nós possamos hoje, de alguma forma, nos comprometermos com, ao longo deste ano, nós podermos refletir mais e encontrar formas de podermos levar por diante o lema para este ano. Curiosamente, ainda ontem estávamos aqui com um departamento da igreja a conversar um pouco e alguém mostrou essa preocupação. Olha, seria bom que nós fizéssemos alguma coisa que ajudasse a completar esta ideia do lema. É isso mesmo. Que nas vossas vidas, nas nossas vidas individualmente, a igreja possa estar nos seus diferentes departamentos também, realmente trabalhar este tópico que nós temos hoje aqui para tratar. Então o nosso lema é, alguém sabe? Então ouvir assim a coisa um bocado, não é? Pode ser outra vez em conjunto, acho que ficará. Então. Espera aí, não ouvi bem, para não. Acho que não está bem, para não. É isso? Vocês responsáveis por aquelas canequinhas nunca mais chegam, não é? Sabem que vamos ter umas canecas com o lema, então vocês podem preparar-se já para comprar a caneca e ela vai, sempre que beberem o chá ou o café, vocês vão se lembrar do lema. Como é que é? Vocês é que sabem, vocês têm que dizer ao povo, achar aí qualquer coisa que não está bem. Como é que é? Bom, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho atrás nos slides desde o princípio, está bem? Eu gostaria que nós estivéssemos a refletir um pouco sobre aquilo que têm sido as duas últimas mensagens que temos falado sobre este tópico. Normalmente uso o mês de janeiro para falar sobre o tópico, então vamos colocar para trás para nós podermos lembrar aquilo que tem sido feito. Nos primeiros domingos nós introduzimos uma mensagem que tinha a ver com o versículo-chave, que é Filipenses 2,13. Deus é aquele que opera em vós tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. É neste versículo que nós nos focamos. Embora esta frase não seja minha, não é? Ela vem da história, de qualquer forma este lema serve para nós apoiados neste versículo aqui. Então, falámos a primeira vez sobre o querer, o fazer e o querer de Deus. E, meus irmãos, eu recordo-me muito bem, quando estava naquela idade entre os 17 e os 18 anos, de facto havia ali vários desafios em simultâneo. Se realmente Deus não tivesse intervindo de uma forma clara para me explicar que a minha vida tinha mais valor servindo a obra do Senhor, o reino do Senhor, do que ser um engenheiro mecânico, que é o que eu gostava de ser. Não é? E então, nessa altura, nessa transição dos 17 para os 18, realmente foi muito claro. Primeiro foi um sentimento que Deus trouxe para a minha vida, não é? Ele criou um sentimento em mim, depois passou a desejo, depois do desejo passou a uma certeza e depois passou a uma convicção e já lá vão 40 e bons anos que isso tem acontecido. O que eu espero é que realmente Deus trabalhe na nossa vida de tal forma que as decisões que nós fazemos sejam sólidas para o resto da nossa vida. Tenhamos nós mais 5 anos, 10, 20 ou 30. É tão importante nós fazermos decisões sólidas, decisões que, na verdade, se fundamentam na verdade do querer e do fazer de Deus. E por isso, meus irmãos, o lema está: fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Então, falámos o domingo passado sobre o primeiro tópico que tinha a ver com esta ideia de fazer o que Deus quer. Interessante porque uma das coisas que
falámos esta ideia que está aqui e gostaria de repetir só rapidamente, só para lembrar e focar e colar aquilo que estamos a procurar dizer hoje. Não se esqueçam que o versículo Filipenses 2,13 seria interessante se todos nós, enquanto igreja, decorássemos este versículo. Está bem? Fica o desafio, não é? Nunca esqueçam que aquela palavra que está ali, opera, significa ernegon. É a energia de Deus. Meus irmãos, nenhum de nós consegue viver a vontade de Deus se realmente nós não recebermos de Deus o poder. É isso que a palavra quer dizer. Esta ideia de andarmos para aí interessados em descobrir formas diferentes, é este sentido que está lá. É Deus que nos dá a capacidade para nós vivermos a vontade de Deus. Claro que tu podes dizer assim, pois, então é por isso que eu não sinto orientação da parte de Deus. Não é desculpa, porque a energia vem dele. Tu só tens é que buscá-la, tens que desejá-la, tens que ter a convicção de que, de facto, tu precisas da orientação de Deus na tua própria vida. Não é? E é interessante porque uma das coisas que se percebe é, como servos de Cristo, o que é que significa isto da vontade de Deus? E sabem, a vontade de Deus tem a ver com estes fatores. Na verdade, representa tudo aquilo que, na verdade, é o momento certo, a coisa certa, no tempo certo, etc, etc. Vontade de Deus não é só, eu recebi esta orientação que é para ali. Não, isso não é vontade de Deus. Isso é uma orientação que Deus nos dá a certa altura na etapa da nossa vida e elas vêm de forma específica às vezes. Mas a vontade de Deus no conceito das Escrituras não tem a ver só com uma coisa. Tem a ver com tudo aquilo que na verdade é feito da hora certa, no momento certo e do meio certo. Não importa tudo o que eu faço, importa que aquilo que eu faço traga glória a Deus. É isso que o texto bíblico nos diz. Não é simplesmente fazer por fazer, é fazer algo que traga glória a Deus. Uma outra coisa que dissemos que é que o querer e o efetuar são operações da graça divina produzidas pela sua boa vontade. Isto está associado àquilo que estava a dizer-vos há pouco, não é? Tudo é resultado da graça do Senhor. Uma das coisas que nós mais devíamos de pedir ao Senhor todos os dias quando acordamos é, Senhor, que a Tua graça esteja presente na minha vida hoje. É a graça de Deus o motor que faz com que aquilo que acontece na nossa vida aconteça de verdade. Sem graça de Deus, através daquilo que é a obra de Cristo, a graça de Jesus, não é possível ao melhor cristão sobreviver nos seus dias. Não sou eu, não é a minha capacidade, não é a minha experiência, não é o conhecimento da palavra, é a graça de Jesus. Sem ela, ninguém sobrevive. A graça e a misericórdia são dois pilares fundamentais, porque a graça nos dá o que nós não merecemos e a misericórdia não deixa que chegue à nossa vida aquilo que nós merecíamos, que era a consequência dos nossos erros e dos nossos pecados. E é com consciência que nós temos que viver o dia-a-dia das nossas próprias vidas. A graça de Deus não se vive sem estes dois elementos. É debaixo da soberania de Cristo, porque Ele é Senhor, e também na dependência da boa vontade de Deus. Outra coisa que dissemos é que nenhum discípulo de Cristo consegue viver a vontade de Deus e a sua ao mesmo tempo, a não ser que adote a vontade de Deus como sua. E esta é efetivamente o nosso trajeto. É adotar a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando falámos sobre fazer o que Deus quer, dissemos várias coisas. Uma delas é que o exercício da vontade de Deus, e pensando em Eliseu, ela sempre é dirigida a discípulos com um histórico de serviço. Deus nunca vai chamar-te se tu não tiveres Deus no plano do teu dia. Deus nunca vai manifestar-se se tu não desejares a sua presença, a sua influência. É num contexto de serviço a Deus que Deus nos mostra o que é que Ele quer que nós façamos. E não quero aqui repetir aquilo que já dissemos a semana passada, ou há 2 semanas atrás. Esta ideia, meus irmãos, é importante. A descoberta que fazemos do que significa o serviço para Deus implica que nós estejamos envolvidos nele. Eu não tenho dúvidas que crentes espiritualmente preguiçosos sintam a orientação de Deus para o governo das suas próprias vidas. Não consigo entender isto.
Segunda coisa, que o exercício da vontade de Deus nunca nos retira a responsabilidade para com os nossos familiares e as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Alguns dizem assim ou pensam, mas Jesus disse que tínhamos que deixar pais, mães, etc, etc. É verdade, mas não se esqueçam que no último momento lá na cruz, Jesus entregou a sua mãe aos cuidados de alguém. Nós nunca perdemos a ligação com as pessoas que Deus traz para a nossa vida, ainda que a chamada seja para a China. Encontramos isto na vida de Eliseu. Também o exercício da vontade de Deus pede que se corte com os fatores de dependência do passado. Há um momento diametral na nossa vida em que Deus pede que nós entreguemos tudo. Não nos enganemos, porque seguir a vontade de Deus na nossa vida significa mesmo tudo, entregar tudo para depender somente dele e não deixar lá os bois, não é? À espera que as coisas corram mal. Há muita gente assim, que às vezes diz que quer seguir o plano de Deus para a sua vida, mas armam ou tentam de alguma forma criar um meio para que, se a coisa correr mal nesta coisa do governo de Deus, então temos sempre alguma coisa à espera. Eu lembro que fui desafiado anos atrás, quando era mais jovem. Havia uma onda, não é, entre os obreiros cristãos, e havia muitos até, pregadores que ensinavam isto, que realmente encorajavam os pastores jovens a irem tirar uma formação superior. Eu ficava um bocado baralhado, porque aquilo que eu vejo é que Deus, quando pede a nossa vida, se ela é para ser dedicada inteiramente a uma área da nossa vida, não vejo porque é que nós tínhamos que ir buscar outra arma, outra ferramenta para o caso da coisa correr mal. Deus dirige cada um. Tive para entrar na faculdade 3 vezes. E sabem o que aconteceu? Nunca cheguei a entrar. Ainda pensava em engenharia, eu, curiosamente. Depois comecei a pensar em psicologia. Nunca cheguei a entrar, sabem porquê? Porque sempre aparecia uma prioridade. Uma das vezes, inclusivamente, deixei cair a entrada por causa de uma viagem que tive que fazer aos Estados Unidos a favor do trabalho. Eu ter-me atraído a mim próprio se eu tivesse trocado as prioridades da minha própria vida. Foi isso que Deus me disse. Então a vontade de Deus está com cada um de nós. Há outras pessoas que têm outras prioridades. Mas quando Deus te fala uma coisa, tu deves obedecer. Ainda hoje, sinto que às vezes sou tratado de uma forma diferente por não ter um canudo superior. Sério, eu estou a falar francamente convosco. Até às vezes acho que há portas que não se abrem porque a pessoa não tem um canudo. Mas eu digo, para que é que me serve o canudo se eu não ia ser engenheiro numa empresa? Eu prefiro especializar-me naquilo para o qual o Senhor me chamou. E isso tento fazer da melhor forma possível. Reparem, eu não estou aqui a combater a ideia da formação. O que eu estou a dizer é que nós não podemos baralhar-nos. Se Deus efetivamente nos conduz para que as nossas vidas sejam gastas de uma forma intensa num determinado setor da sua obra, ou seja o que for, se Deus te chamar para seres um bom engenheiro ali na Bosch, vai à vontade. Ser o melhor engenheiro que podes. Se isso é a orientação do Senhor. O que está a ser dito é, descobre Deus para que descubras a vontade de Deus. E há pessoas que querem descobrir a vontade de Deus sem descobrir Deus. Eu não encontro possibilidade disso acontecer, mas pode ser que alguém consiga dar a volta. Por último, o exercício da vontade de Deus pede sempre uma resposta de obediência. Nunca vi Deus utilizar pessoas que não fosse pelo caminho da obediência. É por isso que Jesus galardoa quando Ele diz: sereis meus amigos, que é o melhor estágio que se pode ter na relação, se fizerdes o que eu vos mando. Estar em obediência a Cristo significa ser discípulo de Cristo. Discípulo é aquele que aprende, não é? É aquele que, na verdade, segue os passos.
E o Novo Testamento ensina muito bem, existe uma vontade soberana de Deus para cada pessoa e a bênção resultante dessa vontade soberana de Deus não existe sem a obediência da pessoa. Eu não encontro nas Escrituras outra forma que não esta. A obediência marca, caracteriza quem somos. Senão, somos apenas nominais. Eu não sou cristão por ir à igreja. Eu sou cristão porque me relaciono com Cristo. Porque tenho intimidade com Ele. Porque procuro encontrar nele o que eu preciso, o que eu necessito. Aquilo sem o qual eu não sou quem sou. No exercício da vontade de Deus, o elemento humano deverá concordar com a vontade designada, que a vontade designada por Deus é melhor, e conhecê-la, e reparem, preferi-la, exercê-la em obediência. Eu creio que muitas coisas na vida cristã aconteceriam melhor se nós simplesmente estivéssemos dispostos a obedecer a Cristo. Simplesmente. É o tal conflito de eu achar que Deus é na minha vida não aquilo que Ele deve ser, mas aquilo que eu quero que Ele seja. E às vezes fazemos uma espécie de manipulação de Deus. Porque não nos abrimos inteiramente ao seu governo, nós usamos Deus para Ele trazer as bênçãos para a nossa vida. E é isso que nós queremos fazer a maior parte das vezes. E quando precisamos de Deus, nós vamos a Ele, porque sabemos que Ele é misericordioso e bom. Mas quando tudo está bem, nós pomos o Senhor um bocado de parte. Este exercício de fé é que faz de nós sermos cristãos. Nós vemos isso lá em Atos, não é? Onde o nome aparece pela primeira vez. Vejam-se como se amam. Isto faz diferença. Eles vivem com Deus e com os outros, e uns com os outros. Hoje queremos olhar então para Romanos, nos poucos minutos que temos. E vamos à segunda parte, crer o que Deus faz. Romanos 7, vamos ler apenas alguns textos, a partir do verso 14, meus irmãos. Diz assim o verso 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Verso 16 do capítulo 7 de Romanos. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer e o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. Mas, irmãos, todos nós nos relacionamos com este texto de alguma forma. O apóstolo Paulo não está aqui a esconder a sua espiritualidade. Ele está aqui a abrir o seu coração e dizer: buscar a vontade de Deus exige situações de conflito. Conflito comigo mesmo. Se parássemos a certa altura no texto, nós íamos entender que parecia que Paulo estava a dizer: pois é, eu não tenho problema nenhum com isso, o problema não é meu, o problema é o pecado. Mas ele não para aí, ele continua a explicar isso. Eu sei que às vezes é muito bom nós nos desculparmos com o pecado. Eu não queria fazer aquilo, mas fiz, é o pecado que está em mim. E às vezes andamos nisto de uma forma rotineira, sempre desculpando-nos por causa do pecado. Sim, o pecado, tu não precisas de perceber que o pecado está em ti, porque tu já sabes, todos nós sabemos. O que não podemos é andar sistematicamente, pois eu fui tentado.
Ou então eu não sou capaz, ou eu sou assim, já sou assim há muito tempo. Esta questão de nós vivermos esta espécie de enleamento naquilo que é o exercício da nossa própria vida, pensando que realmente um dia vamos para o céu, mas até lá chegarmos nós somos imperfeitos o tempo todo, e às vezes vivemos assim um bocado a vida. E vamos à igreja para lavar a alma, e fazemos uma coisa qualquer para lavar um pouquinho os nossos pecados, etc. Para o Senhor olhar para nós, porque parece que Ele se esquece. E às vezes o exercício da fé cristã, meus irmãos, é um bocado isto. Com toda a sinceridade. E ficamos um bocado enliados nesta ideia de que, pois é, o pecado está em nós, eu vivo num mundo difícil, o mundo é mau, as pessoas que estão à minha volta não ajudam, as pessoas lá no emprego são uns malandros, a minha família também não é perfeita, e eu fico nesta roda. Quando, afinal de contas, Deus tem sempre para nos oferecer coisa melhor. E, portanto, a desculpa de que o pecado está presente, o mundo é mau, etc., etc., não é desculpa. Porque Deus é energia. Eu não estou a usar no mesmo sentido que nós usamos aí fora, essa palavra muito bonita que diz sentir a energia. Não é isso, é mesmo, é energon. Tudo vem dele, é ele que potencia. É ele que faz, é ele que capacita. É essa palavra mesmo. Sem ele não é possível. Ele é o motor das coisas. A obra de Cristo é efetivamente aquilo que propicia a vida de um pecador realmente não só salvo, como feliz com Cristo. Tudo vem dele. Por isso eu não posso esquecê-lo. Por isso não posso aliar-me dele. Não posso fazer de conta que ele não está naquele dia comigo. Porque ele está connosco sempre, diz o texto. A primeira coisa, meus irmãos, que quero realmente dizer é que esta ideia do querer e o fazer de Deus é realmente um apelo. É uma espécie de chamada para as virtudes do reino. É desejar o que é bom, é desejar o que é perfeito, aquilo que é agradável, como diz a palavra em Filipenses 2,13. Sabem que o ato criativo de Deus está marcado com o slogan das Escrituras. Sabem qual é o grande slogan das Escrituras? E viu Deus que tudo era bom. Este é o grande slogan das Escrituras, para mim. A criação é a verdade do que Deus quis. Ele teve a liberdade de fazer as coisas como Ele fez. Isto significa que é o resultado do que Ele quis. As suas obras são perfeitas, então tudo o que Deus fez era bom. É interessante que o que queremos baseado na fonte dos nossos desejos pode influenciar positiva ou negativamente o exercício da vontade de Deus em nós. Isto é verdade. Sabem, Eva no Jardim do Éden, por exemplo, quis algo desejável. Não havia problema em ela desejar, só que era errado. A árvore era agradável à vista, diz lá o texto, com toda a aparência de belo. Mas o modo de aceder à árvore era errado, porque era proibido. Por vezes nós questionamos o proibido e colocamos dúvidas sobre a proibição. Isto é, nós colocamos em causa o mandamento. E foi isso que Eva fez. Continuamos a fazer a mesma coisa hoje, em relação aos valores de Deus. Caim, por exemplo, quis oferecer a Deus uma expressão da sua vontade. Algo que para ele fazia sentido porque era a expressão do seu trabalho, era a expressão do seu esforço. Mas para tristeza sua, Deus não pôde aceitar a sua oferta, pois ela não correspondia à vontade imposta por Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão, diz o texto. Caim estava a oferecer o que melhor ele tinha, mas isso não correspondia ao padrão da vontade de Deus. Se não é Deus que governa, sou eu que governo. E foi isso que Caim tentou fazer. Ele tentou abrir um novo caminho para aceder a Deus. Se Deus tivesse aceitado a oferta de Caim, hoje havia muitos caminhos. Porque todos nós, de alguma forma, podíamos trazer à presença de Deus o extrato do nosso esforço e do nosso trabalho. E o plano redentor de Deus nunca tinha acontecido. Porque, de repente, todos nós, com a nossa boa vontade, desejávamos oferecer a Deus o que nós tínhamos de melhor. E Deus,
passaria a aceitá-lo, o que significa que ele deixava de ser Deus. Porque éramos nós que governávamos o acesso a ele e não ele que impunha as regras de acesso. Faz sentido? Para conhecer a vontade de Deus, não podemos recorrer a muitas fontes. Sabem que os cristãos hoje são consumistas de fé. O que é que eu quero dizer com isto? Vou explicar. As nossas mentes tornaram-se muito consumistas hoje. Aliás, há estudos sobre isso. Sabem que antigamente nós ouvíamos. A sério, ouvíamos mais. A aprendizagem vinha muito pelo ouvir. Alguns de vocês que estão aqui sabem bem o que estou a dizer. Agora nós lemos, nós vimos, nós ouvimos. É uma espécie de glutonaria espiritual e cultural. A ideia que se passa é, quanto mais tu leres, quanto mais veres, quanto mais ouvires, não é? Mais cultura tu vais ter. É uma espécie de glutonaria. E espiritualmente também existe. Hoje parece que não conseguimos ouvir Deus mais. Não conseguimos ouvir a palavra de Deus ser lida. Hoje adormecemos logo. Era assim que muitos de nós aprenderam da palavra de Deus. Eu, de facto, lembro-me desse tempo. Hoje nós não reparamos que, de facto, a nossa procura e a nossa busca é muito mais ativa, o que significa que é muito mais esgotante e menos garantida. Porquê? Porque ela recorre a fontes diversas. Aliás, eu sou do tempo, e desculpem usar esta expressão, há outros que são do mesmo tempo que eu, outros ainda são mais velhos, em que o nosso pastor era o nosso mestre. O meu pastor era o meu mestre. Era a ele que nós recorríamos quando tínhamos uma dúvida espiritual, quando tínhamos uma necessidade de orientação, etc, etc. Hoje os crentes têm muitos pastores. A sério. Não estou a sentir-me, obviamente, com inveja de ninguém, mas é isso. É o pastor que está perto e os outros todos que existem à distância. Além dos pastores das redes sociais, esses então ainda são mais santos. Não? Os das redes sociais, não vos parece? Vocês ouvirem um pregador assim na rede social, parece que ele é o homem mais santo do mundo, não é? Parece que nunca chega pecado àquele homem, não é? Não tem esta ideia. A sério, sou só eu então. Não é? Nós habituamos-nos, muitas vezes, a procurar a mesma resposta em diferentes fontes. Porque hoje achamos que o consumismo da informação, quanto mais informação tivermos, melhor. E não nos apercebemos que isso nos limita de tal forma, porque atrasa as nossas decisões. Pode mesmo complicar até o entendimento dessa própria vontade de Deus para as nossas vidas. Lá atrás na história, quando o meu pastor dizia, olha, Theo, procura seguir este caminho. Eu não ia buscar mais, na altura nem a net ia, claro, mas não ia buscar a outros pastores, não. Eu confiava no que ele dizia e eu seguia aquele caminho. Sabe uma coisa? Não atrasava a minha decisão. Hoje em dia eu quero a resposta para alguma coisa no meu campo espiritual, né? Eventualmente falo com o pastor, mas depois vou falar com outras fontes, e depois vou à net e vou ver o que é que diz o pregador A, o B, o X, e isso atrasa a nossa decisão e muitas vezes baralha-nos, de tal modo que nós andamos perdidos. Ter muitas fontes para descobrir a vontade de Deus não é solução. Às vezes pode ser, não estou a falar aqui em termos absolutos. Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. Sabem que no passado a aprendizagem era feita mais em grupo do que individualmente. Era mais coletiva. Ainda hoje eu fico impressionado e há um texto nas Escrituras que me deixa surpreendido. Deuteronômio capítulo 31, versos 12 e 13, diz assim, reúne o povo, 2 pontos, homens, mulheres e meninos, e até o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor vosso Deus. E eu olho para aquele texto e digo assim, que coisa incrível. Deus está a dizer que deve reunir o povo para ouvir a lei de Deus. Homens, mulheres e meninos, até as crianças mais pequenas deviam estar lá a ouvir a lei de Deus. E imaginem que quem lia a lei de Deus era o Moisés. E imaginem que era verdade que o Moisés tinha problemas de gaguez. Complicado, não era? E a lei de Deus não se lia em 2 minutos, como nós às vezes fazemos, só para dizer que lemos a palavra de Deus no dia. Complicado. Mas Deus diz, homens, mulheres, meninos e até o estrangeiro. Toda a gente devia estar exposta
àquilo que era o conhecimento da vontade de Deus. Nós às vezes achamos que não é bem assim. Hoje, com esta ideia de aprendizagem moderna, a maneira como se aprende, não é? Esta ideia de que eu tenho que ver, ler, ouvir e tudo ao mesmo tempo, deixa-me baralhado. Porque antigamente era o quê? Ouvias a leitura da palavra. E era assim que aprendias. Era assim que nós escutávamos. Hoje em dia, com este emaranhado de situações, ficamos tão baralhados. E depois sabe o que acontece? Já tem acontecido. Pessoas que chegam ao pé de mim e me perguntam uma determinada opinião. E eu dou. Sabem, 2 anos depois estão a fazer a mesma pergunta. Sabem porquê? Porque continuam sempre à espera da resposta perfeita no mundo e no universo das respostas. E normalmente Deus fica sempre a perder com isso. Quando, afinal de contas, a palavra se descobre no sítio certo. É interessante, meus irmãos, hoje nós preferimos uma aprendizagem individual em vez de uma aprendizagem individual e uma vontade coletiva. É assim que se funciona hoje. Antigamente era ao contrário, não é? Certo? Era uma vontade individual e o resto era coletivo. Hoje em dia é ao contrário. A aprendizagem é individual e a vontade é coletiva. Porquê? Porque nós preferimos esconder-nos no coletivo. Todos nós somos assim hoje. Sabemos que o exercício da vontade individual de Deus exige muito, pede muito de nós. Então nós escondemos-nos no coletivo. A igreja é uma bênção também para pessoas preguiçosas que não querem conhecer Deus. Porquê? Porque os outros fazem o culto. Nós só temos que assistir. Nós vimos e o culto acontece. Não é? Descobrir Deus e a sua vontade realmente pede de nós muito. Hoje há muitas vozes que competem com a voz de Deus. Há anos atrás, eu lembro-me que numa empresa de transformação, um dos empregados perdeu o seu relógio. O relógio tinha muita estima para ele. E ele perdeu o seu relógio num silo de serradura, não ferradura, mas serradura. É curioso que, sabem, às vezes aqui o problema do computador é que ele às vezes mete palavras que são muito parecidas e que não têm. Então está ferradura, vejam bem. Então é serradura, está bem? Não há confusão. Não? Seria importante para aquele homem resgatar aquele relógio. Era um relógio que tinha realmente muito valor para ele. Então alguém teve uma ideia. Qual foi a ideia? Vamos desligar todas as máquinas e todas as fontes de barulho e pedir silêncio na empresa. Então assim fizeram. Depois de algum tempo foi possível ouvir o tic-tac do relógio. Hoje em dia já não era possível, porque os nossos já não fazem tic-tac, não é? Foi possível ouvir o tic-tac do relógio. Sabe uma coisa? Nós precisamos realmente de ouvir o tic-tac de Deus. Precisamos parar os barulhos todos à nossa volta. Que se faça silêncio na nossa mente. Esqueçam os pregadores, sejam ele o Theo, seja o Manuel, o Joaquim, esqueçam. Ouçam o tic-tac de Deus. Tantas vezes é preciso. Jesus instituiu silêncios a si próprio. Foi por isso que ele deixou a multidão, deixou os seus discípulos e ele foi. É preciso silêncios, momentos de silêncio na nossa vida em que nós só ouvimos Deus. Esquecemos esse universo de coisas que nós achamos pelo qual se aprende e escuta uma só voz. Escuta a voz do teu mestre, escuta a voz do Senhor. Cada vez o diabo terá mais ruído para os nossos próprios ouvidos, sabiam? Tudo isto que acontece à nossa volta, todo este movimento de coisas, toda a informação que chega, que circula a alta velocidade, tudo isto para mim é mais um instrumento do inimigo para encher a nossa cabeça e não nos fazer pensar. Ele adormece a nossa mente. Ele alcooliza o nosso cérebro com a informação. E nós não temos tempo para Deus. Não ouvimos Deus. Não temos silêncios, momentos de silêncio. As pessoas no passado tinham razão. É por isso que nós vemos aqui em Braga muitos mosteiros. Porque as pessoas achavam que realmente no meio da multidão não se consegue ouvir Deus de forma perfeita e por isso constituíam estes lugares onde eles se reservavam. Também é verdade que muitos deles iam para lá e nunca encontravam a paz nem a resposta de Deus. Porquê?
Porque é preciso ouvir o tic-tac do relógio de Deus. É preciso ouvi-lo. E assim, nós precisamos calar as outras vozes. Para ouvir Deus, temos que calar todas as outras vozes. Não podemos continuar a ouvir Deus e os outros ao mesmo tempo. De facto, outra coisa interessante, sabem, as pessoas no passado olhavam para cima. Quando o leitor lia a palavra de Deus, não sei se já se aperceberam, o leitor ficava num lugar elevado. Ele projetava a sua voz, lia a palavra de Deus e as pessoas olhavam para cima. Agora, para ler a palavra de Deus, olhamos todos para baixo. Pastor, o que é isso? Não, tem importância. Tem importância, sim. Hoje parece que a palavra de Deus está ao mesmo nível de nós próprios, quando ela está sempre acima. É a voz de Deus para nós, ela que nos fala. Isto tem mais ou menos um efeito semelhante à perda de autoridade que passou a existir entre as pessoas. Eu lembro-me, quando era mais novo, todos nós olhávamos para os pais, para os professores, para os polícias, olhávamos assim, não é? Eles eram autoridade. Hoje não. Hoje olha-se para as autoridades, incluindo os pais, incluindo os professores, num plano horizontal. Somos todos iguais. Somos, só que depois o efeito é diferente, não é? Somos todos pessoas. Mas depois a maneira como nós olhamos para as fontes da autoridade fazem grande diferença. E às vezes nós ficamos a olhar para a palavra de Deus como se ela não fosse mais uma autoridade entre nós, porque nós até a lemos de cima para baixo e não de baixo para cima. Enfim, faz falta ler a palavra de Deus nos nossos lares. Um leitor e vários ouvintes. Só ouvir. Ouvir o que Deus tem a dizer para as nossas vidas. A Bíblia, de facto, é a voz de Deus que fala comigo. Eu escuto a voz de Deus, não escuto a voz do meu coração. Muitas vezes é isso que nós estamos a fazer. É ouvir o nosso coração. Muitas vezes, mesmo quando vamos à palavra, nós não estamos mais a ouvir Deus para conhecer a sua soberana vontade. O que nós estamos a fazer muitas vezes é que queremos encontrar uma resposta útil para os momentos que nós estamos a viver. E é por isso que às vezes a Bíblia passa a ser útil apenas naqueles momentos em que nós precisamos dela. E o que acontece muitas vezes é que a Bíblia passa a ser apenas o instrumento usado para fazer face àquele momento em que procuramos uma resposta para a situação específica. Deixa de fazer sentido obedecer com fé, pois nós não estamos mais interessados em ouvir a voz mais ampla de Deus, mas queremos simplesmente a resposta à necessidade momentânea do nosso próprio coração. Interessante que o Salmo, Davi dizia no Salmo 40, e o sentido original é este: Deus cavou ouvidos em mim. E é verdade que Ele cavou ouvidos em nós, já repararam? É um grande buraco o nosso ouvido, não é? Mas a expressão que Ele usa lá é: Deus cavou ouvidos em mim. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós precisamos mais do que nunca de ter ouvidos para Deus. Ouvidos para Deus. Precisamos de ficar surdos para o barulho à nossa volta. A voz de Deus ouve-se, deseja-se, não se negocia. E há muita gente hoje a negociar vontades com Deus. Paulo escreveu aos Efésios e disse: não sejam insensatos, procurem entender qual a vontade de Deus. Paulo dizia, como se estivesse a dizer a cada um de nós: seremos insensatos se nós não buscarmos a vontade de Deus. Quando Pedro escreve aos Colossenses, tem uma tendência de falhar. Deve ser por causa daqui da minha mão, que aperta muito e ele recusa-se a continuar a trabalhar. Vamos pedir que me ajudem aí, está bem? Temos mais alguns slides. Meus irmãos, quantas vezes nós temos orado ao longo dos nossos últimos tempos: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade.
Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Em quarto lugar, o crer envolve o ato de confiar. A confiança em Deus envolve, meus irmãos, a certeza de que Ele nos guia no caminho certo, no caminho melhor. Ele pode corrigir os nossos desejos mais inadequados quando nós nos submetemos ao seu governo, à sua vontade, ao seu querer em nós. Questionar a vontade de Deus não faz sentido, pois Ele sabe melhor o que é melhor para nós. E por isso, se temos um Deus que é soberano, faz sentido que nós o ouçamos. Questionar a vontade de Deus das nossas vidas não faz sentido, porque estamos num plano de completa desigualdade para competir com Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso, faz sentido que Ele governe a nossa própria vida. Sabem que esta ideia da compreensão da vontade de Deus em relação à nossa própria compreensão é muito semelhante àquilo que é a beleza de um tapete persa. Não sei se algum já apreciou os tapetes persas. Não estou a dizer que são melhores que os nossos arraiolos, mas são bonitos. É que sabem que nós vemos o tapete sempre do avesso e Deus vê-o pelo lado correto e perfeito. Por isso faz sentido que o governo seja colocado nas mãos dele, porque é ele que sabe mais que nós. A procura, a busca pelo conhecimento da sua vontade é o alimento para as nossas almas. Jesus fez isso. Jesus, em capítulo 4, verso 34, diz que ele realmente vivia dependente da vontade do Pai. Jesus dependia do relacionamento como nós dependemos do pão e da água, do alimento. É isso que está a ser dito lá. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou, disse Jesus. Jesus vivia disto, ele vivia da vontade do Pai todos os dias, ele buscava diariamente. Não é aquela ideia, Senhor, para onde é que queres que eu vá? Para a China, então aí vou eu. Não, é um exercício diário. A descoberta de Deus descobre-se diariamente porque Ele é um Deus diário, é um Deus presente, é um Deus constante. Não é um Deus que aparece com o slogan e a nossa vida está determinada em função disso. Não. É um Deus que acompanha. Se não, então Ele teria criado tudo e tinha-se ausentado. E nós ficávamos expostos às leis das coisas. Mas não. Nós estamos expostos ao relacionamento com um Salvador que é Deus todos os dias. É o Deus que ouve o teu choro, ouve, obviamente, as tuas alegrias, as tuas lamúrias e as tuas falhas. É o Deus que compreende quem somos. É o Deus que sabe quem somos. E é esse Deus que nós precisamos. De que forma é que nós temos procurado depender dessa procura, dessa vontade soberana na nossa própria vida? Sabem que Deus não coloca um desejo no coração que Ele não esteja disposto a realizar. Não encontro um Deus assim. Deus nunca coloca um desejo no nosso coração que Ele não esteja disposto a realizar. Deus não nos engana, Ele não nos baralha, Ele não nos coloca nada que nos faça tropeçar. Ele quer que nós sejamos semelhantes ao Seu Filho. Por isso, Ele não arma trapaças a ninguém. Ele não põe cascos de banana pelo caminho para nós escorregarmos. Não. Ele é o Deus que tem um desejo profundo de abençoar a nossa própria vida para nós sermos parecidos com o Seu Filho. E Ele está disposto a realizar o que for necessário para que isso aconteça. Da mesma forma como Ele esteve disposto a sacrificar o Seu próprio Filho por amor a cada um de nós. Deus não se contradiz nos seus atos. O que Ele fez para o Seu Filho, crendo que nós sejamos um extrato dEle mesmo, do Seu próprio Filho, Ele vai fazer o melhor também. E se necessário for, vai sacrificar o que quer que seja para que aquilo que é melhor para nós aconteça. Este é o Deus que eu conheço. Sabem que Tiago, a certa altura, observou a atitude de alguns cristãos lá em Jerusalém. Eles eram movidos pelas suas capacidades, pelas suas pretensas factâncias, não é? E diziam, eu vou montar um negócio e vou tirar um bom lucro que me vai dar margem financeira por muito tempo. Era um bocado aquela atitude semelhante que teve aquele rico na parábola que Jesus contou. Olha, alma, come, bebe e folga. Tiago remete
os planos dos cristãos em Jerusalém para as seguintes palavras. Capítulo 4, verso 15. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Meus irmãos, cada vez vivemos vidas mais centradas em nós próprios. O meu poder, a minha posição, a minha carreira, o que eu sei, o que eu tenho, etc, etc. Tiago está a dizer: tira o cavalinho da chuva. Esta expressão é brasileira ou não? Não é? É. Tira o cavalinho da chuva, não é nada disso. O que tu deves dizer é: se Deus quiser, eu farei isto ou farei aquilo. Interessante. Vale a pena nós refletirmos isto. Quantas vezes eu disse: eu faço, eu penso, eu quero, eu isto, eu aquilo, etc. Se Deus quiser, é melhor assim. Não é? Eu lembro-me que, quando era mais novo, é o que eu mais ouvia. Se Deus quiser, meu filho, até amanhã. O que é que se dizia? Se Deus quiser. Hoje em dia não é tanto, pois não, já não se diz tanto isto. Não é? Bem, meus irmãos, ficamos por aqui esta manhã. Não quero continuar a amassar-vos. A reflexão que faço para mim mesmo é aquela que eu desejo que aconteça também na vossa própria vida. Deus é um Deus que dorme connosco e se levanta connosco. É um Deus que come à nossa mesa, é um Deus que está no lugar de trabalho, está lá em casa, é o Deus presente. Não faz sentido chamá-lo de vez em quando para Ele socorrer os fogos da nossa vida, porque Ele é um Deus presente. Não faz sentido apelar para Deus quando as coisas estão a correr mal, quando afinal Ele é o companheiro diário. Ele está lá. E é no exercício disso que a vontade de Deus se revela, é na intimidade. Como é que nós conhecemos os outros? Como é que conhecemos as pessoas que estão connosco? É na intimidade que temos com elas. Com Deus é a mesma coisa. A lei da vida não mudou face a Deus, foi assim que Ele estabeleceu. Então, precisamos, para conhecer a vontade de Deus na nossa vida, que é boa, agradável e perfeita, nós precisamos de desejar ter Deus connosco. Ele não é o Emmanuel só no Natal, meus amigos. Ele é o Emmanuel todos os dias. Não é? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque todos nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades para serem vividas, mas todos nós temos o companheiro igual, Senhor. Temos o Deus presente, o Emmanuel, o Deus conosco. Que mesmo depois de ter feito a obra e voltar ao lugar de onde veio, Ele disse: estarei sempre convosco, enviar-vos-ei o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Deus, que, Senhor, estes desafios influenciem o nosso viver todos os dias, Senhor, e nós possamos querer o que Deus faz, que nós possamos desejar o melhor de Deus. E o melhor de Deus é aquilo que é bom, agradável e perfeito. Que cada um de nós deseje isso para a sua vida. Mas só o podemos desejar buscando Cristo, vivendo com Ele e como Ele. Ajuda-nos, Senhor. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.